Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus 10. Vamos ler a princípio um versículo. Obrigado. A princípio, vamos ler só um versículo, o de número 16. Mateus 10, 16. É notícia do Dona Irene. Oi? Notícia do Dona Irene. Notícia da Dona Irene. A notícia da irmã Irene, né? Nós estivemos lá essa semana, graças a Deus ela estava assim, bem melhorzinha, assim, mais disposta, com uma arrumadinha, já esperando a gente tinha combinado de ir lá, né? E aí eu fui lá, ministrei a Santa Ceia, recebi o dízimo dela, que ela faz questão de entregar, né? Mas infelizmente não tem disposição para estar conosco. Ela está com muita idade e muito fraquinha, né? A saúde dela é muito fraquinha. Mas para estar em casa estava bem, né? Graças a Deus, amém? O irmão continue orando por ela. Bom, Mateus 10, versículo 16. Vou ler a princípio só o 16, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Santo Deus, fala ao nosso coração, derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade, Senhor. Ó Deus amado, e recebe desde já, Senhor, toda a honra e toda a glória, do qual te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Aqui, né, algumas versões diz simples, né? Prudentes. Aqui fala assim, como as serpentes, inofensivos como as pombas. Algumas versões falam simples como as pombas. Amém? Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração? A necessidade, irmãos, de nós estudarmos alguma coisa sobre a serpente, né? A serpente é um dos animais mais citados nas Escrituras e é associada ao adversário. Então nós vamos aprender alguma coisa sobre a serpente, né? A serpente é um animal muito citado nas Escrituras. Já no princípio da criação, no paraíso, foi o animal escolhido por Satanás para enganar Eva. Então nós sabemos, não vamos saber por que Satanás escolheu a serpente. Por que eu usei esse texto? Ser prudente como a serpente, né? E simples como a pomba, ou inofensivo como a pomba. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é assim, ó. Tem hora que você tem que aplicar uma coisa, tem outra hora que a aplicação é totalmente diferente, de acordo com o contexto da palavra. Amém? Por isso é que a palavra, um versículo solto, sem contexto, a pessoa costuma dizer que é pretexto para heresia. A pessoa pega um negócio solto, um versículo solto, não leu o contexto, não sabe o que aconteceu à volta, por que está acontecendo aquilo ali, né? E então a palavra diz assim. Então tem horas que a palavra diz isso, né? Não quer dizer que porque a serpente, o Satanás usou a serpente, mas ele usou, mas ele não criou a serpente. Amém? Ele não criou a serpente, quem criou a serpente foi Deus, amém? Então, mas é um dos animais. Gênesis capítulo 3, depois nós vamos voltar no texto, Gênesis 3, vamos primeiro ver umas coisas a respeito da serpente, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, né? Mas até aqui só essa parte A assim, a serpente era o animal mais astuto da criação de Deus. Quem foi que fez a serpente astuta desse jeito? Deus. Amém? Quem foi que dota o homem das coisas? Deus. Dota de sabedoria, dota de beleza, dota de entendimento, dota de força, dota de muitos atributos. Deus nos dota, mas Ele espera que nós venhamos usá-lo de forma a agradá-lo. Não é verdade? Então a serpente ela foi dotada de astúcia,
Então, agora, o inimigo automaticamente procurou a serpente, né? Aquela que é mais astuta, para ir assim procurar enganar Eva. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Que o adversário, ele não é bobo, ele é inteligentíssimo. E nós temos dito que a atividade dele, principal e única, é mentir. É mentir. Não tem outra. Eu sempre deixo isso claro para os irmãos. Por que vamos falando isso? Porque mais do que nunca, no fim dos tempos agora, a mentira está rolando solta em todas as áreas. Em todas as áreas. O adversário está atacando todas as frentes. Ou ele distorce a palavra, ou ele se levanta contra a palavra, ou ele infiltra e contamina a palavra, ou ele insere alguma coisa na palavra. O negócio dele é mentir, enganar. A gente já sabe disso desde o princípio. Lá em Eva ele enganou, tentou enganar Jesus. Olha só, ele tentou também enganar Jesus usando a palavra. Olha só, o que ele usou para enganar Jesus não era mentira, mas o objetivo e o negócio fora do contexto virou a mentira. Amém? Virou a mentira. Mas aí Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, que tinha sido levado ao deserto pelo Espírito, para assim então começar a obra, assim então começar o ministério de Deus na vida de Jesus. O mesmo acontece em nossas vidas, irmãos, igualzinho. Se você não for cheio do Espírito, você não vai alcançar. O que é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa cheia da palavra de Deus, porque o Espírito nada mais é do que a própria palavra. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa, eles são também a palavra. João falou isso, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Qual é o verbo? A palavra era Deus. Aí, no que distorce o Espírito Santo já te incomoda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não engole muito fácil certos ensinamentos. Não engole. Ela já vai distorcer. E isso, irmãos, principalmente quando acontece em nós, porque o inimigo não obriga nada a ninguém. Ele fica lançando os dardos inflamados, fica falando nos corações, nos ouvidos, fica fazendo você ver, distorcendo até o que você vê. Às vezes a gente vê uma coisa, já viu? Outro dia uma mulher agarrou no TikTok, ela agarrou pelo cabelo da mulher no barzinho que estava com o marido dela. Quando virou, era um colega dele que era cabeludo. E ela pensou que era algum amante que estava com o marido dela. Ai, desculpa, não sei o que. Era um amigo que era cabeludo. Então, olha só. A princípio, até os nossos olhos nos enganam, irmãos. A princípio, até o coração nos engana. Eu tenho dito isso para os irmãos, eu tenho ensinado a igreja. Não se firme no seu coração, a menos que o seu coração esteja firmado e lavado pela palavra de Deus. Porque Jeremias já avisou que o coração é enganoso. Não entra nessa, não, mas eu senti. Nós somos cheios de emoção. Ela sentiu também, de ir lá olhar o fruto e tal, estava sentindo, estava observando, achou também. Aí a gente acha muita coisa, né? Ela também achou que o fruto era agradável aos olhos, e era mesmo. Mas aí esquece completamente da ordem do Senhor. Então a serpente era o animal mais astuto da criação, e ela foi feita pelo Senhor. Amém? Pelo Senhor. Da mesma forma, como eu disse para os irmãos, é o pecador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como Satanás usou a serpente, também nos contaminou, também nos afastou da santidade. O objetivo dele, ele conseguiu, ele tirou de nós a semelhança de Deus, do qual só é restituída depois em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando tivermos os pecados perdoados, enquanto isso não parecemos nada com Deus em semelhança alguma. Amém? Então, da mesma forma que a serpente foi usada pelo adversário,
nós também temos sido afastados, temos sido usados de forma a desagradar a Deus. Seja com as nossas condutas, com as nossas falas, com os nossos procedimentos, e no final, quando nós resumimos tudo, é tudo baseado na palavra mentirosa. Ou você fica com a verdade, que é a palavra de Deus, ou você vai se iludir pela mentira de Satanás. Bom, aqui em Gênesis também, versículo 3, versículo 14, 15, capítulo 3, 14, 15, diz assim, ó: então o Senhor disse à serpente, ó, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Isso foi uma ordem de Deus, irmão, uma maldição de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Deus não aceita pecado, irmãos. Não aceita. Ele aceita o pecador, mas o pecado ele não aceita. Ele não aceita a desobediência. A desobediência tem um custo diante de Deus, tem um preço a ser pago. No caso da serpente aqui, que foi usada pelo adversário, Deus lançou sobre ela uma maldição. Aí aqui nós já vamos começar a aplicar a serpente como sendo o Satanás, porque assim como ele escolheu a cobra mais astuta que tem, né, dos animais, para ele usar a cobra, ele passou a ser sinônimo de serpente, devido à sua astúcia, devido à sua inteligência e à sua maldade e os seus venenos. Amém? E os seus venenos. E Deus fala assim, ó, e que colocou uma inimizade dele com o homem. Isso ele colocou lá com aquela cobra, com os descendentes da cobra, e colocou com os descendentes da mulher, até hoje. Isso fala de Jesus Cristo e fala também de nós. Nós somos descendentes da mulher. Quem nasceu de mulher aqui? Todo mundo nasceu de mulher. Só Jesus Cristo que nasceu, mesmo assim nasceu de mulher, mas só não nasceu de homem, mas nasceu de mulher. Então, o inimigo, a cobra, a serpente, é inimiga nossa. E eu estou falando agora da cobra do Satanás. Ele não é o nosso coleguinha, irmãos. Não é o nosso coleguinha. Não tem acordo com ele. Não tem aliança com ele. Não tem trato com ele, irmãos. Satanás não é digno de nenhuma confiança. De nenhuma confiança. Ele vai, não, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não vai nessa, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele não é fiel no seu procedimento. A habilidade dele é essa, é trabalhar com a fraude, com a mentira. E a serpente, ela foi amaldiçoada entre todas as feras e a se rastejar. E todos os dias, e Deus coloca essa inimizade entre a serpente e a mulher, entre os descendentes de ambos. Então não tem como nós ficarmos amigos do mundo. Quem são os descendentes da cobra? Os que estão seguindo os seus ensinamentos. Se sois filho de Deus, praticai as obras de Deus. Jesus Cristo disse: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas se for filho do diabo, João diz, pratica a obra do diabo. O mentiroso, a pessoa que trabalha na mentira, ela é filha do diabo, não tem jeito. Da serpente, descendente da serpente, praticando essa obra. Amém? Não é filha como criação, porque Satanás não cria ninguém. Assim como Deus também não veio e fecundou as mães tudo para nós sermos filhos dele. Não, somos filhos de Deus porque recebemos a sua palavra, porque somos limpos e libertos de todo pecado, ficamos santos.
E os filhos do mundo, do sistema, são nosso adversário. Não adianta que o seu parente não vai ficar seu coleguinha, vai estar sempre com o pé atrás. As nossas amizades vão estar sempre com o pé atrás. As pessoas que trabalhamos, que estão nesse mundo, você não viu o texto que nós lemos? Ele falou assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ou seja, nós somos ovelhas, irmãos, no meio dos lobos. Não adianta. Não adianta, o lobo não, se você não tem como você colocar o lobo para tomar conta do galinheiro, ele vai comer as galinhas tudo, vai comer as ovelhas tudo. Quem é que vai usar um lobo para tomar conta de ovelha? Nem no literal isso nunca aconteceu. Usa-se cachorro, pastor, tem cachorro, pastor, mas lobo não. O lobo não tem como, então não tem amizade, não tem jeito. É nosso parente, é nosso irmão de sangue, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o marido, é a esposa, é o filho. Mas se não tiver lavado no sangue do Cordeiro, limpo de toda mentira, continue orando por eles. Amém? Porque se deixar, eles tentam nos converter à visão deles. Próprio filho, nos tentam converter à visão deles, que é a visão de Satanás, a visão torcida. A visão torcida. Porque desde que o mundo é mundo, irmãos, que Deus deu uma ordem para o homem, ó, vive desse jeito, o Satanás vem dizendo para o homem viver de outro jeito. Por quê? Porque o Satanás sabe, ele sabe, que se tu morrer no pecado, vai para o inferno com ele. Com ele. Ele não quer ir sozinho, quer levar você com ele. Ele não quer ir só com Deus. E ele é terrível, irmãos. Ele é tão bom que ele convenceu a terça parte dos anjos do céu a seguir ele. Você imagina nós. Você imagina você. No seu acho, no seu ego, no seu autoentendimento. Eu sou um cara esclarecido, sou uma mulher esclarecida, pastor não me engana não vou atrás de Bíblia não. E Satanás fez isso no céu. Seres assim, mirabolantes. Um anjo deve ter um raciocínio assim para enganar o outro anjo, a pessoa, o anjo de luz. Ele trouxe a terça parte do céu, expulsa do céu, porque seguiu as palavras dele. A terça parte, irmãos. Imagina se ele não vai fazer isso conosco. E tem feito com o homem. Desde Gênesis, ele tem feito isso com o homem. Amém? Tem feito isso com o homem. Ele é bom nisso, eu estou falando que ele é. Eu sempre deixo claro para os irmãos. Ele é ruim? É ruim. Ele é mau, ele é feio, deve ser um capeta de feio, né? Mas dizer que ele é burro e que não é inteligente, não posso. Dizer que ele não tem força, não posso. O próprio anjo Gabriel, quando entendeu com ele pelo corpo de Moisés, ele queria, irmãos, que o corpo de Moisés fosse idolatrado. Porque Deus usou Moisés de tal maneira que se o corpo fica lá, ia ficar igual uma Maomé em Meca, o pessoal dando volta lá em volta do corpo. Ele queria isso, não conseguiu, o Senhor não permitiu. E o anjo falou assim para ele, ó: o Senhor te repreenda. Olha só, o anjo, que é igual a ele assim, em força, em poder, mas usou o nome do Senhor. O nome do Senhor nós podemos alguma coisa, só com o nome do Senhor. Não é pela nossa habilidade, não é pelo nosso conhecimento, pela nossa força, pela nossa beleza, nada. Pelo nome do Senhor. Se não for o nome do Senhor, não, Satanás não obedece mesmo. Lembra quando Jesus vinha chegando e o demoniado gadareno, você: Jesus, que tem eu contigo? Ele conhece Jesus. Ele conheceu Jesus. Antes de Jesus falar qualquer coisa, manda aí por porco ali, ó. Porque quem manda é Jesus. Quem tem o controle é Jesus. Agora nós, sem Jesus,
Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Não tem sabedoria, não quer saber o que você acha, não quer saber, mas eu vi com meus olhos, meu irmão. Às vezes eu falei, às vezes a gente vê uma coisa e não é aquilo. Pode ser que isso é muito difícil não ser, né? Porque os olhos, né? É igual o vídeo. Hoje a gente vê vídeo, a gente vê, eles colocam voz na pessoa, coloca vídeo da pessoa falando uma coisa, e quando tu vai procurar o original, a pessoa tinha falado outra coisa. Então, se a gente não vê pessoalmente assim, ó, de perto, cuidado com o que passam para nós. Em Salmos 58, irmãos, Salmos 58, nós estamos ainda estudando o que é a qualidade, né, os atributos da serpente. Salmos de número 58, versículo 3 e 4, o salmista diz assim, ó: alienam-se os ímpios desde amado, andam errado desde que nasceram, falam mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Olha só, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui? Que o ímpio, ele nasce ímpio, irmãos. Só quem nasceu salvo foi Jesus Cristo. Quem nasceu crendo, é claro que a criança, até o momento que ela perdeu o entendimento, ela é salva. A partir do momento que começar a entrar o pecado, começar a mentir para o pai, mentir para a mãe, começar a enganar, começar a ver uma coisinha ali, esconde, não sei o que, aí, meu irmão, já precisa de se arrepender dos seus pecados. Amém? Porque a gente já nasce com essa tendência. Davi falou assim, ó, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos em pecado. E ele diz que eles se aliam. Olha só, se aliam, o ímpio faz isso, se aliam ao pecado. Mas o homem temente a Deus procura andar segundo a palavra de Deus. Amém? Então o salmista deixa claro aqui, ó, nascemos desde amado, aliados aos ímpios, né? Somos todos, e andamos errado e falamos mentira. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu não falo mentira. Não fala, eu duvido qualquer um aqui se não falou uma mentirinha essa semana. Isso está em nós, irmão. Isso está em nós. Porque você não tem, você pensa que falar mentira é só você pegar no ouvido do outro, e o irmão fulano falou isso, falou aquilo, fazer fofoca, não, aí é fofoca. Mas uma pessoa pergunta assim para você na rua, tem R$1 para me dar? Se você tem e falar que não, já mentiu. Eu já arrumei problema na rua por causa disso, porque eu tenho, mas não vou te dar não. Assim mesmo, na bucha. Tenho, mas não vou te dar não. Se o senhor pode me ajudar? Eu posso, mas eu não vou ajudar. Porque eu não concordo com essa situação sua aí não. Entendeu? Às vezes eu ajudo, mas na maioria das vezes aí, essa turma aí, irmão, não tem como não. Não quer nada com nada, ainda mais se for para vício, né? Criança, então, olha só, sou filho de uma empregada doméstica, nunca bati na porta de um vizinho para pedir uma comida. Nunca. A velhinha trabalhou até aposentar, nunca fez isso. Aí quando eu vejo uma criança na rua pedindo, não aguento. Apesar que aos 12 anos, 11 para 12 anos, já comecei a vender um picolé, andar no trem, vender bala no trem, aqui no cavalo de aço que tinha aí. E Deus me guardou, que eu ficava às vezes pendurado em porta, pegava o trem correndo, aquela loucura toda. Minha mãe nem sabia, para caixinha de picolé, às vezes correndo daqueles PF, guarda ferroviária, né? Polícia ferroviária, e correndo atrás do meu dinheiro. Mas não consigo entender, a pessoa fala assim, compra isso aqui para me ajudar. Não era assim que eu vendia. Eu saía gritar, o picolé, se tu me chamar eu vou lá te atendo, se não chamar eu vou embora direto. Eu estou trabalhando, não estou esmolando. Amém? A minha visão é essa. E isso quando eu já tinha de 11 para 12 anos, eu comecei a querer ganhar um dinheirinho.
né? Mas antes disso, nunca precisei comprar um doce, nada. Não tinha dinheiro para estar comprando doce, mas o almoço, o ovo no almoço, minha comidinha tinha todos os dias. Nunca precisei ir no vizinho pedir. Não, eu ia falar que a gente costuma mentir assim, às vezes, para os netos, né? Aonde está o seu tablet? Aí, E o meu tablet não sei onde está, não. Aí, tá vendo? Sabe onde está o tablet, mas o neto quer ficar perturbando ela por causa do tablet. Às vezes ela fala que não sabe. Aí depois se arrepende. Irmão, porque a mentira está em nós, irmão. Parece que é uma mentirinha. Quando eu falo que todo mundo mentiu hoje, eu não estou querendo chamar você de mentiroso, é porque a carne é mentirosa e a carne não se converte. O que se está convertido aqui é o espírito, a carne tem que estar mortificada. Mas se você deixar, a Bíblia fala assim, um abismo chama outro abismo. Por quê? Se você, uma mentirinha, não fala nada, daqui a pouquinho, porque a mentira é o pecado mais grave que tem. Todos os outros pecados começam com a mentira. Porque o Satanás, a habilidade dele é nessa área. O que ele fundou foi a mentira. Aí da mentira, saiu para um monte de outros campos. Amém? Bom, nascemos já em pecado. Aí ele disse, e os seus venenos, ele disse aqui, o salmista, que os venenos são semelhantes ao da serpente. Que veneno que ele está falando? A mentira. A mentira, semelhante ao da serpente. Então está falando de quem? Do Satanás. Que a serpente em si, o animal em si, nós sabemos que não fala. Amém? Quem usou a serpente para falar e para mentir foi o Satanás. E aqui nós estamos falando de veneno. Como a serpente, a maioria costuma ser venenosa, aqui o salmista está falando do veneno que é a mentira. É um veneno. É um veneno. São semelhantes, ele falou que é semelhante à serpente. Aí voltando agora a Mateus 23, voltando para o Evangelho, Mateus 23, versículo de número 33, olha que Jesus fala dos fariseus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, aquele que segue, aquele que vive na prática da mentira, que a prática da mentira não é só você falar, até mesmo uma coisa que você mostra, que você tem, porque mentira às vezes não é só falando, às vezes não é só falando, às vezes a gente quer mostrar uma coisa que não é, que é uma mentira, né? Em vez de ser a realidade, é uma mentira. Então Jesus está falando aqui para os fariseus, chamando os fariseus de serpente, raças de víbora, ou seja, de todo tipo de víbora venenosa. Por quê? Porque mentem para o povo, mentem a respeito de tudo, irmãos. Mentem a respeito do sábado, por exemplo. É para guardar o sábado. Aí Jesus curou uma mulher no sábado, eles foram brigar com Jesus porque curou no sábado. Aí Jesus falou assim, e você não sai no sábado não para levar o seu bicho para comer não? Ele fica sábado preso lá. Se cair no buraco, tu não vai lá socorrer não? Quando Deus fala de descanso no sábado, é um dia de descanso, é um dia de você não trabalhar para ter lucro, mas fazer o bem para o seu irmão, para o próximo. Isso não é trabalho. Você não vai ganhar nada com isso, a não ser de Deus. Não, no sábado não faço nada. É uma visão equivocada das Escrituras. Porque o descanso é um dia de descanso e o Senhor é o nosso descanso. Jesus Cristo é o Senhor do sábado, ele diz isso. Sábado no sentido de dia de descanso, de você descansar no Senhor, de você esperar no Senhor, de você aguardar no Senhor. Todos os sentidos, de trabalho, de dificuldade, de luta, de confiança, de esperança. O que nós estamos esperando? Vamos esperar no Senhor. Vamos ficar desesperados? Não, vamos esperar em Deus. Tem que ter um dia de descanso. Agora, em todas as coisas temos que descansar
no Senhor. Amém? É como a paz, ele fala assim, a minha paz vos dou. O que é a paz que Jesus nos dá? O descanso. O descanso. Isso aí não é contigo. Tu fez a sua parte. Tu buscou o reino. Agora deixa Deus produzir. Você cavou, arou a terra, plantou a semente. Agora deixa Deus fazer a semente frutificar. Se a semente não morre, não tem fruto, não cresce nada. E Jesus chama ele de raça de víbora. Aí Jesus pergunta: como escapareis do inferno? Essa semana já vi uma outra pessoa fazendo um debate. Não, que não vai ter inferno não. E Jesus está brincando aqui, irmãos, perguntando para os fariseus: como é que escapareis do inferno? O que você entende com isso? Precisa ser mestre de português? Precisa ser faculdade de letra para entender o que é isso? Como escapareis? Uma pergunta lógica, direta. Precisa de como escapareis do inferno? Porque só vão escapar do inferno quem estiver na prática da verdade, ou seja, no caminho chamado Jesus Cristo. Então Jesus está perguntando: como é que você vai escapar do inferno? Porque está indo para o inferno. Não, mas eu sou fariseu, eu sou aqui com a bola aqui. Não, meu irmão, mas tu pode ser o que for, tu pode repelir demônio e curar e tudo. Se tiver na prática da mentira, está indo para o inferno. Na mentira que eu digo é uma vida de hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas. Eles exigiam a guarda do sábado. Por isso Jesus fala assim: qual de vocês não faz isso? Porque eles exigiam dos outros. Mas eles, na hora do deles, eles queriam socorrer. Amém? Até o animal deles ele queria socorrer. Mas socorrer uma mulher enferma, Jesus não podia. Hipocrisia, fraude, mentira. Nós não somos fraudulentos. Essas coisas são sinônimos, ó. Fraude, mentira, hipocrisia, são tudo sinônimos. São sinônimos. Amém? Roubo, tudo. Porque o adversário, irmãos, ele é habilidoso nessa área. Raça de vida. Como escaparei do inferno? Uma pergunta que Jesus fez direta. E Jesus está chamando ele de raça de víbora, por quê? Porque eles mentem, porque eles enganam. E aí, se nós formos aqui para Tiago 3, vamos ver aqui um assunto bem... Tiago capítulo 3, versículo, eu não vou ler todo o capítulo, depois em casa o irmão leia todo o capítulo. Versículo 5 e 6 diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, a língua também é um fogo. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só, e é inflamada pelo... O que ele quer dizer isso? Pelo Satanás, por aquele que está condenado ao inferno. Amém? É inflamada quer dizer o quê? Que nos incita a usar a língua. Olha só, a língua, por que eu estou falando de língua? Porque a mentira, o ponto forte que Satanás usou lá, como é que a cobra fez? Ela ficou banando rabo? Não, ela usou a língua para falar com ela. Amém? Porque a mentira é trabalhada com a língua. Amém? A ferramenta é a língua. E Tiago diz que ela é um membro pequeno, mas que contamina o corpo, derruba, é como o leme de um navio. Se você usar mal, se nós usarmos mal a nossa língua, ela vai nos conduzir para o inferno, em vez de ir para o céu.
Amém? Se usa mal, em vez de salvar, condena. Em vez de salvar, condena. Os fariseus, na sua hipocrisia, Jesus falou assim: ó, você não se salva e nem deixa os outros se salvar. Por quê? Eles estão condenados e estão ensinando errado. Estão ensinando errado. Então, irmãos, é tempo de nós vermos a nossa vida. A nossa vida. Porque nós temos que ver que nossa vida não se resume a ganhar dinheiro, a criar filho. Tudo faz parte do processo de Deus, mas o nosso objetivo aqui nessa terra é sermos peregrinos. Nós estamos aqui peregrinando. O que é peregrino? Quer dizer que nós não somos dessa terra. O corpo que você está usando é dessa terra, mas o espírito que está dentro desse corpo não é. É um espírito que está sendo provado. Está sendo provado. Se viver, se o Espírito conduzir o corpo nessa guerra que tem até o final, vai voltar para Deus, amém? Para morar a eternidade com Deus. Senão, vai ser julgado e vai ir para o inferno. Jesus perguntou para o fariseu: como é que você está pensando em sair do inferno? Como é que você está pensando? Uma pergunta para nós: como é que você pensa em escapar do inferno? Entregando a nossa vida a Jesus Cristo, nos arrependendo de todo o mal, confessando a Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivendo em santidade. É assim que escapamos do inferno. Fora isso, meu irmão, não tem outro escape. Não, vou fazer uma coisa boa, vou fazer uma caridade, vou fazer uma obra assim, vou cuidar do orfanato, vou ajudar as crianças, vou ajudar os velhinhos. Nada disso tira o homem do inferno. Ele perguntou. Para quê? Para eles meditarem, para eles ver o que está acontecendo. Qual é o caminho? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que outra opção que estão te oferecendo aí? O que tem o mundo tem nos oferecido? Porque o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer que está morto nas mentiras de Satanás. É cheio de mentira. Por isso que Jesus veio falando: eu sou o caminho, a verdade. Por quê? Porque o mundo é repleto de mentira. Rapaz, coisa que a gente achava que era de um jeito, agora nós estamos descobrindo que estão achando que enganaram a gente, até com o negócio de ir na lua. Eu falei para os irmãos, né? O pessoal está questionando. Por quê? Ele falou que não toma tecnologia, você não já foi à lua? Não, nós perdemos a tecnologia. Ó, é capaz daquele negócio ter sido armado, aquela conversa. Agora é que eles estão alcançando um meio de ir, aí acaba se desmascarando a eles mesmos. Aí os curiosos vão perguntar, mas aí a mídia abafa o caso. Abafa o caso, porque o sistema, irmãos, jaz no maligno. O sistema é do Satanás. O sistema não é de Deus. Qualquer que seja o sistema. O sistema desse mundo jaz no maligno. E eles mandam, eles mudam lei, eles modificam coisas, fazem de tudo para enganar. Estão se levantando veementemente contra a palavra de Deus. Tem uns rasgando Bíblia, tem outros fazendo não sei o quê, tem outros falando que a vida dele não é, a minha vida não é regida pela Bíblia. Tem tudo quanto é assunto rolando por aí. Porque o Satanás está aí. Então Tiago diz que a principal ferramenta de destilar veneno é a língua, a mentira. No Salmo 140, irmãos, rapidamente, hoje nós vamos dando uma passeada. Salmo 140, versículo 3, só um versículo, diz assim, ó: e aguçaram as línguas, como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Que aguçaram as línguas, né? Eles afiaram as línguas, irmão. Eles se prepararam para mentir. Eles se reúnem para mentir, para ver como é que vai fazer.
Eu já vi gente falando que tem que criar uma narrativa. Sabe o que é narrativa? É uma coisa que não existe, que o camarada cria, que fala que o outro fez, e você não consegue mais destruir. É uma coisa demoníaca. Isso acontece na política, acontece no mundo. Já viu outro dia, uma pessoa foi matar a pessoa, porque alguém colocou na internet que o camarada tinha feito aquilo, ou uma mulher, não sei, e não era nada daquilo. Uma mentira. Uma narrativa, uma coisa, mas aí as pessoas estavam convictas, não, vou matar ele. Geralmente são hipócritas, porque fizeram o mesmo com Jesus. A multidão que seguia Jesus gritou lá, crucifica. Por quê? Porque eles amaram mais essa terra. Eles queriam Jesus para dar coisas terrenas. Eles não queriam Jesus para a salvação eterna. Eles não creram na salvação eterna. Agora, o primeiro dia que sair do corpo, é que vai cair a ficha. Porque quando o corpo não aguentar mais, aí que cai a ficha do ser humano. Aguçaram as línguas como serpente, né? Muitas são as picadas, irmãos, mas a cobra é a mesma serpente que picou Eva, picou Pedro e entrou em Judas. A mesma serpente. Mateus 16. Porque a picada da serpente é a mentira de Satanás. Ó. Mateus 16, versículo 22 a 23 somente. Diz assim, ó: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Falou isso para Pedro, mas virou-se para Pedro e falou isso. Pedro é o Satanás? Não. Aquela cobra no paraíso era o Satanás? Não. A cobra quem fez foi Deus. Mas quem estava usando Pedro aqui foi o mesmo que estava usando a cobra lá. Deus falou que tu vai morrer? Não, tu vai ser igual a Deus. Jesus falou: não, vou passar, vou morrer, vou passar. Vai não, Senhor, o que é isso? Não vai acontecer isso de jeito nenhum. Às vezes, irmãos, a gente quer contestar a palavra de Deus. Porque era uma palavra dura, né? Jesus estava falando que ia morrer, e eles estavam esperando que Jesus montasse um cavalo branco, pegasse sua espada e tudo mais, e Jesus está falando que vai morrer. Quando é que nós vamos começar a treinar para dar tiro, para cortar na foice? Aí abandonaram Jesus. E Pedro quase que abandona também, levou 3 vezes. Por quê? Por causa do Satanás. Quem que tu acha que Jesus falou assim: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar? Antes que o galo cante uma. Ele negou. Quem é que fez ele negar? Quando perguntou: tu é um que estava com ele? Ele falou que não. Isso é o quê? Uma mentira. Ele estava com Jesus. Tu é um deles, tu estava lá. Ele mentiu de novo. Mentira. A mentira, irmãos, é quase que Abraão, um dos grandes homens de Deus. Isaac, mesma mentira, ó, do pai, ele cometeu. Com medo que a esposa era muito bonita, ele falou que não era a esposa dele. Quase que o faraó pega a esposa dele e ele não, por causa da mentira, não teve coragem de guardar a esposa dele. Como Jesus falou assim, ó, amai a vossa marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, Cristo deu a vida pela igreja. Mas Abraão estava querendo ele não tinha Cristo ainda. Ele mentiu, falou para Faraó que ele era minha irmã só.
A sorte dele é que Deus estava no controle, está no controle disso. E o Senhor está sempre corrigindo e nos ajudando. Não podemos julgar Abraão, não, porque nós também, quantas vezes o Senhor precisou corrigir a sua vida, a nossa vida, a nossa decisão, quantas vezes? Quantas vezes? É aquilo que eu falei, quem nunca mentiu até hoje? O Senhor está aí, ó, corrigindo. Porque sem Ele não tem jeito. Jesus identificou a serpente. Pedro começou a falar, Jesus falou: arreda-te, Satanás. A serpente estava falando. Você não cogita das coisas de Deus, você não sabe as coisas de Deus. Como é que vai ficar falando? E o que a gente está vendo hoje, pessoal que nunca leram Bíblia, quer ficar explicando Bíblia. Ah, eles falaram por causa disso, falaram por causa daquilo, e aí já tem uns falsos profetas que de fato leram, mas que distorce tudo. Tem gente que lê com o objetivo de distorcer, irmão. Ele vê uma coisa aqui, aí fica procurando outro lugar para ver onde é que fala diferente para poder distorcer. Uma pessoa na prática do pecado, porque Jesus falou assim, ó, que não é para separar. O camarada separou, aí como é que vai viver? Ó? Uns nasceram loucos, outros foram feios, e outros se fizeram por causa do reino de Deus. Ou seja, o camarada se faz eunuco para ser salvo. Porque se fizer sexo fora do casamento, está em pecado. Fora da sua família, está em pecado. Amém? Não, mas eu vou largar esse aqui, eu arrumei outro. Não, aí não, isso é pecado. Jesus não, se largar, fica sozinho. Paulo também vem e fala a mesma coisa. Ó, não larga, se largar, fica só. Isso para quem? Para quem está com a sua vida firmada em Cristo Jesus. Amém? Jesus Cristo tem o controle das nossas vidas. Então, ele diz assim, Jesus identificou a serpente, arreda-te, Satanás. Aí, a especialidade da serpente, vamos ver, voltar a Gênesis agora no 49. Gênesis 49. Versículo de número 17. Diz assim, ó, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Olha só, isso aqui é a bênção, né, de Noé, lá nos filhos. Ele está dizendo que Dan vai ser como a serpente. Por quê? Porque a serpente, ela é astuta. A serpente é astuta. Deus não falou que ela vai rastejar? Ela rasteja, você não vê. Quando você vê, o calcanhar já foi mordido. E Deus falou isso lá no paraíso. Se deixar, agora, a palavra diz que Deus, o homem pisaria a cabeça, mas ela morderia o calcanhar. Então quer dizer, nós temos condição, nós vamos ver agora em Cristo Jesus, de pisar a cabeça da serpente. Mas se não tiver em Cristo Jesus, meu filho, ela pega no calcanhar, quando tu vê, tu está todo no chão. Tu está em pé. Aí ela vem lá no calcanhar. Daqui a pouquinho você é uma pessoa prostrada, caída, arriada, no pó da terra como a serpente. Não botou em cima do cavalo, aqui falou, que ela pega no cavalo. Derruba do cavalo. Amém? Derrubar do cavalo, irmão, é derrubar da nossa autoconfiança. Não há força em nós. O cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Não brinca com Satanás não, que ele cumpre o que Deus determinou a ele. É rasteiro, o golpe dele. Quando fala de rastejar, isso traduzido para nós na gíria, né? Golpe baixo. Vem para arrasar com a gente, no engano, na fraude. Na fraude, às vezes a gente vê isso no esporte, irmão. Quando uma pessoa se dopa para ganhar numa luta, para ganhar no futebol, isso é golpe, isso é fraude. Ela não é aquela pessoa, ela se dopou para fazer aquilo. Que graça tem você ganhar um título? E já vi casos de pessoas mandar até matar o opositor para poder ela ser campeã.
Mulheres, é possível, que a gente pensa que mulher mulher é terrível. Mulher, quando se deixa levar pelo Satanás, sai embaixo. Viu? Começou em Eva, não é querer acusar as irmãs, não, porque parece que é por causa do emocional, por causa da conduta, né, feminina. Né? Às vezes, meu Deus do céu, quer e faz coisas do arco da velha. Eu vi um testemunho de uma mulher que foi presa por causa disso. Não foi uma só, não, vai mais de uma. E Jesus identificou a serpente. Então a especialidade da serpente, não podemos dar oportunidade a Satanás. Ele se aproveita da nossa fragilidade humana, como fraquezas físicas, emocionais e espirituais, para nos derrubar. Agora vamos voltar ao texto de Mateus 10, Mateus 10, versículo 16. Amém? Ele diz assim, 10, 16, é um texto que deu origem à nossa mensagem. E eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Jesus sabe muito bem aonde você está indo, com quem você vai lidar, que situação que nós vamos passar. Ele que envia. E ele fala para Deus, quando ele intercede por ele, ele fala assim, eu não peço que tire eles do mundo, mas que guarde eles. E aqui ele diz assim, portanto, sede prudente como as serpentes. Olha só, porque a serpente, ela é um animal prudente. É um animal prudente. É muito difícil de você, né, ter contato com ela, pegar, e ela tem prudência. Tem prudência. E isso aí é uma qualidade que às vezes a gente tem que observar. É como Deus falou assim, quando eles fizeram a Torre de Babel, a unidade dele, ele falou assim, veja, o homem é só um só. A unidade é um princípio divino, mas eles estavam usando para o mal. Aí Deus foi lá e misturou as línguas, né? O mesmo acontece aqui, você tem que ser prudente como a serpente. O inimigo se levanta, Satanás, se tu não me adorar, pula daí, ou senão... Aí Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Olha a prudência, usando a palavra de Deus. Ele não partiu para briga, ele não partiu para meter a espada no Satanás, ele não ficou de fazendo espalhafatoso, ele usou a palavra. Foi prudente, usou a palavra. Agora, o que acontece? A nossa defesa, irmão, estarmos em sermos prudentes, e o texto diz assim, prudente, portanto, seja prudente como as serpentes, inofensivo como as pombas. Nós não fomos chamados para ir lutar contra a carne ou sangue. Mas fez isso, fez aquilo outro. Se afasta, usa de prudência, fique longe. Se tu sabe que a Bíblia fala assim, aparta-te da aparência do mal, isso é o quê? É uma prudência. E às vezes o cristão fala, o pastor é muito radical, ele não quer que fique dando carona para as irmãs, se eu ver a irmã sozinha na rua. Se a minha esposa não estiver comigo, eu não posso dar carona para a irmã. Protegendo a irmã, a mim e a irmã, e o reino de Deus que vai falar, que vão falar, isso é prudência. Isso é prudência. Então, às vezes a gente faz uma coisa, temos que ter prudência. Por quê? Paulo fala assim, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, é onde entra a simplicidade, ser, como é que ele diz aqui? Inocivos, ou seja, não é nocivo, é inocivo, ou seja, você não leva perigo para ele. Ele vai te xingar? Não, você não vai xingar. Amém? Ele vai te agredir? Não, você não vai agredir ele, você vai sair do caminho. E se estiver cheio do Espírito, senão, desça-lhe o cajado, a madeira dele. Mas o correto é estar cheio do Espírito. A pomba, ser inocivo como a pomba, aponta para a pessoa do Espírito Santo. Lembra quando que Jesus foi batizado? O Espírito veio sobre ele na forma de
pomba. Isso tem sentido. Depois Jesus fala assim, ó, ser prudente como a serpente, mas inocivo como uma pomba, quer dizer que não é para me pagar o mal com o mal, porque a minha luta não é contra carne ou sangue. Se for carne que me agrediu, se for carne que me ofendeu, eu tenho que orar, irmãos. Orar, que a luta é espiritual, não é contra a natureza humana. Camarada não quer nada com Deus, você não vai conseguir sem orar. Nós não conseguimos mudar ninguém, nós só conseguimos mudar a nós mesmos pela palavra de Deus. Agora, podemos orar, amém? Lutar contra Satanás e as regiões celestes, tudo aí, ó, do campo do Espírito. Isso quando você tem uma atitude, irmão. Ó, se você revida um ataque, uma agressão, alguma coisa, o Satanás se alegra. Quando você é simples como a pomba, ele queria que você fizesse alguma coisa e você não fez nada, ele fica, nossa, essa pessoa está cheia do Espírito. Amém? Ele fica aborrecido, ele queria que você revidasse, queria que você se levantasse. Quantas vezes nós deixamos de ser simples como a pomba? Eu falo por mim. Depois eu vou refletir, meu Deus do céu, eu tinha que ter não revidado, tinha que não ter rebatido, tinha que não ter falado nada e orado lá por cima. Senhor, tome tuas mãos. Ter o discernimento de espírito, ó, saber que não é a pessoa, mas é o Satanás que está usando. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus teve o discernimento. A régua de Satanás era Pedro, mas quem estava falando era Satanás. Às vezes não somos nós que estamos falando. Ah, o pastor falou que o Satanás me usa. Usa todo dia. Não vai querer até sair da igreja para falar que usa todo dia. Deixa você ver. Não se arrepende não, você ver como é que fica. Aí, em Lucas 10, para nós encerrarmos, dentro desse princípio, Lucas capítulo 10, versículo 19 ao 24, diz assim, ó: eis que vos dou poder, ó, depois disso aqui, de você ser prudente como a serpente, você ouvindo a palavra de Deus, quem falou aquilo foi Jesus, ser prudente como a serpente e simples e nocivo como a pomba. Você obedecer isso aí você vem aqui, ó, 19, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, mas vos alegreis, porque vos sujeiteis aos, mas não vos alegrei, porque vos sujeitem aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito no livro da vida. Olha só, não tem mérito em você, o Satanás não vai te alegrar. O que é pisar na cabeça da serpente? A pessoa pensa que é ficar pulando na igreja, que é não sei o que, não, é isso que Jesus fez. Satanás falou assim, ó, faz isso, Jesus falou, está escrito isso. Pula daí, não atentará o Senhor teu Deus, ó. Isso aí está pisando na cabeça da serpente. O quê? O que a serpente está mandando, você está rebatendo. Mas quem faz isso? Quem é prudente como a própria serpente e quem é simples e nocivo como a pomba. Mediante isso, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo, versículo 21, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprova. Até aqui, irmãos. Escondeu dos sábios e revelou às criancinhas. Sabe quando você rebateu, você não foi nada sábio. Sabe quando você agrediu, você não foi nada sábio. Sabe quando você, olho por olho, dente por dente, não foi nada sábio. Olha só, Jesus escondeu, o Pai esconde dos sábios e revela aos pequeninos. O que é os pequeninos?
É o simples, nocivo como a pomba. Às vezes nós não queremos ser assim não. Lembra os irmãos botaram lá aquele bode lá no meio das ovelhas, cabeceira, o pastor, coitado do pastor. Né? Tem umas ovelhas aí que só fica, quer comer, ó, aqui, ó, a comida aqui, ó. Aqui a picanha, aqui, ó. Amém? Está aqui. Está aqui. Porque se nós não formos simples, não vai ter jeito. Você ficar se levantando contra a carne, porque eu já vi pessoas falar assim, não, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada, para não sair, pensando que eu sou bobo. Um dia eu passei na caminhada, já contei isso com os irmãos, tinha dois irmãos conversando uma com a outra, aí no que eu ia passando assim, que eu estava andando rápido, ainda escutei uma falando para a outra, não, comigo não tem conversa não, a irmã lá na igreja falou não sei o que, falou não sei o que lá, e o pau quebra, não dou mole para ela não, ó, lutando contra a carne. A oração, Deus revelou para a gente, ó, a oração, revelou para os pequeninos, a oração, ora, você vai ver que você não tem poder nas palavras nada, a não ser que as suas palavras sejam de Jesus, amém? A não ser que você seja cheio do Espírito Santo e Ele oriente. Você vai ver que às vezes nós falamos coisa que não foi de Deus, não foi Ele que nos orientou. Às vezes praticamos coisas que não foi Deus quem nos orientou, amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe. Pega essa palavra, essa revelação que Deus revela aos pequeninos. Algumas vezes, eu já errei muito, mas algumas vezes eu tive a oportunidade de ver, através da oração, as coisas se cumprindo. Como os irmãos têm visto, né, no nosso vaso de oração, os pedidos de oração, o que resolve é a oração. Satanás, a nossa briga com ele é na base da oração. Nosso karatê com ele é na oração. Capoeira, ele vem com pedra, nós vamos em nome do Senhor. Ele vem com espada, com revólver, com lança, com mentira, com fraude, nós vamos em nome do Senhor. Amém? E em nome do Senhor é como? Oração. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos, antes de orarmos,